Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Different Night. Enquanto o nosso culto não começa, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho que vai vir muito conteúdo bom e agora aumente as suas expectativas porque o nosso culto vai começar. Eu gostaria de convidar você que está na sua casa nesse momento a se colocar de pé. Gostaria de te convidar nesse momento a levantar um clamor, dizendo: Espírito Santo, eis-nos aqui. Espírito Santo, vem e enche esse quarto, vem e enche essa casa. Espírito Santo, tu tens liberdade, tu tens total liberdade. Vem enchendo cada quarto. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Tu és a minha canção, tu és a minha paixão, Espírito Santo. Tu és a minha canção, tu és a minha paixão, Espírito Santo. Só tu és Espírito Santo. Oh, 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 Antes de eu nascer, você me escolheu para ser teu filho amado que te dá prazer. Eu sei que nada vai separar do teu amor. Te dar louvor, oh Abba, tu és o meu prazer, oh Abba, eu sou teu prazer. Sim, nós somos, oh Abba.
você caminhando. Olá! Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Vai se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz.
majestade de Jesus, que ruja o leão. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada porque estamos aqui reunidos, meu Deus, em Tua presença para Te adorar, meu Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem mobilizado jovens, meu Deus, que sentem o desejo de Te servir, de ser reino aqui na terra. E com isso, meu Deus, eu gostaria de declarar, meu Pai, na vida dos jovens que estão assistindo esse momento aqui agora conosco, Senhor, que nós podemos criar, meu Deus, o desejo de ser parecidos cada vez mais contigo, que ao invés de olharmos para o mundo e querer trazer o mundo para nós, que o mundo olhe em nós, o Senhor, e queira viver aquilo que a gente vive, meu Deus, a paz que só o Senhor dá, meu Deus. O Senhor esteja conosco, meu Pai, ativa, meu Deus, essa juventude, meu Deus, ativa, incomode, meu Deus, cada um que está aí na sua casa assistindo esse momento, meu Deus, esteja conosco, meu Pai. Espírito Santo do Senhor, gera esse desejo em nós de Te servir, de ser parecido cada vez mais contigo, meu Pai. Declara, meu Deus, uma identidade do Senhor na vida dessas pessoas que estão aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Esteja conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Fala galera Difflin, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Difflin Night. Como sempre é uma honra, um prazer poder compartilhar algo de Deus com vocês, mesmo que seja de forma online, né? Nós não podemos estar juntos fisicamente, mas se eu posso te pedir uma coisa, eu quero te pedir nessa noite a sua atenção, que você possa se concentrar, anote tudo o que você puder, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, assim como Ele falou comigo. E eu creio muito que Deus quer direcionar a nossa vida, Deus quer nos dar uma direção, quer nos dar propósito nessa noite. Por isso eu quero te pedir, aumente a sua expectativa, tenha foco naquilo que Deus quer falar com você e vamos junto, porque a palavra de hoje é poderosa, poderosa de verdade. E eu quero ler com você, abra comigo a sua Bíblia, Salmos 133, nós vamos ler 2 versículos. Salmo 133, a gente vai ler o verso 1 e o finalzinho do verso 3, que fala o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Verso 3, ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Essa unidade que fala, que o texto está falando como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, essa palavra unido, o significado dela é todos juntos. É como se o texto estivesse falando assim: ó, como é bom e agradável viverem todos juntos os irmãos. Essa união, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, porque eu creio que você já tenha ouvido falar aquele ditado que fala assim: cada um por si e Deus por todos. Mas eu quero te dizer, joga isso fora. Joga esse ditado fora. Porque Deus não nos fez para vivermos de forma isolada. Não é cada um por si e Deus por todos. Vamos remodelar esse ditado. É todos por todos. E é Deus por todos. Porque, mano, a palavra de hoje, o tema da nossa palavra de hoje é nós, mano. E é bem escrachado assim mesmo. É nós com I. Nós com I.
porque eu quero ser bem claro, e eu creio que Deus quer ser bem claro e bem simples naquilo que Ele quer compartilhar com a gente nessa noite. Porque, como eu disse, Deus não nos fez para vivermos de forma isolada. Deus se agrada quando estamos juntos. Deus se agrada na nossa unidade. A unidade é uma característica dos filhos. Eu sou filho, você é filho de Deus. E essa unidade entre nós é uma característica daqueles que são filhos. Outro detalhe que me chamou a atenção, principalmente nesses tempos de pandemia que nós temos vivido. Apesar de nós estarmos separados, né, fisicamente, muitos de nós, por causa de tudo que tem acontecido, e nós não negligenciamos tudo aquilo que está acontecendo, isso é sério, mas teve duas coisas que me chamou a atenção, dentre muitas outras, mas duas características nessa pandemia me chamou muito a atenção, porque em tempos de pandemia, primeiro, deveria aflorar, deveria sobressair essa nossa coletividade. Porque se o texto fala que é bom e agradável viverem unidos os irmãos, queridos, aqueles que estão passando necessidades, nós como coletivo, como essa unidade, deveríamos suprir essa necessidade. Então, me chamou muito a atenção essa característica nessa pandemia, que muitas pessoas têm sofrido por falta de mantimentos, sofrido por falta do seu próprio sustento, sendo que muitos de nós temos tido com fartura, mais e muito mais do que aquilo que nós precisamos e necessitamos. Quando deveria ser o contrário, né? Viverem unidos os irmãos significa viverem unidos os irmãos também na adversidade. Isso não quer dizer que todo mundo tem que sofrer, quer dizer que aqueles que têm mais deveriam compartilhar com aqueles que têm menos. E outro detalhe que me chamou a atenção nessa pandemia, e eu creio que chamou a atenção de todos nós, é que nós necessitamos estar unidos, necessitamos estar em companhia. Queridos, Deus não nos fez, mais uma vez eu repito, Deus não nos fez para vivermos isolados. Deus nos fez para vivermos em comunhão. E o fato de nós precisarmos em algum momento, durante esse tempo, estarmos afastados uns dos outros, demonstra claramente a nossa necessidade de vivermos em comunhão. Porque nós estamos afastados, mas nós não sabemos estar afastados. Nós estamos por uma necessidade, porque nesse momento talvez estar afastado é importante. Talvez não, com certeza é importante. Mas nós não sabemos viver assim, porque nós não fomos criados para viver assim. Por isso, nosso estilo de vida e sempre vai ser, eu vou te mostrar hoje na palavra, que nosso estilo de vida é nós, mano. Nós precisamos, nós carecemos, nós necessitamos de estar juntos e de vivermos essa unidade que o texto de Salmos fala, porque ali o Senhor ordena a sua bênção, ordena a sua vida para sempre, como o texto fala. Então, são 3 características nessa palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Primeiro, Deus é nós. Deus é nós. E eu vou te mostrar como. Gênesis 1:26, abre aí comigo. Fala o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse façamos. Ele não disse farei, ou eu vou fazer. Deus disse façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queridos, aqui está bem claro que Deus é uma comunidade. Deus é uma família. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não é só um. Não é só um. Não é nada isolado. Muito pelo contrário. Deus é uma comunidade. Deus é nós. Deus é nós. Deus é o dono de toda a criação. É aquele que fez todas as coisas, mas Ele sempre existiu e sempre existirá em comunidade, em família. É característica de Deus ser um ser relacional. É característica de Deus, faz parte da natureza de Deus ser família, faz parte da natureza de Deus não ser
isolado. A própria natureza de Deus, como eu disse anteriormente, diz respeito ao nós, ao plural. Façamos, foi o que Deus disse. Não foi farei. Guarde isso bem no seu coração. E é interessante que a Bíblia relata apenas uma vez que o próprio Deus, nesse caso Deus Filho, sentiu o peso de estar só. Sentiu o peso de estar isolado do Deus Pai, do Deus Espírito. Mateus 26, Jesus faz uma oração forte, e Jesus está lá no Getsêmani, e ele faz uma oração pesada, uma oração forte. Ele fala assim: meu Pai, se possível, aparta de mim este cálice. E ele completa: mas que não seja conforme eu quero, mas conforme tu queres. E é interessante que Jesus fala isso não porque ele estava com medo da dor física, que ele sabia que iria passar na crucificação. Não se trata disso. Não era medo da crucificação, medo da dor física que Jesus estava. Por que eu falo isso? Porque depois que Jesus morreu na cruz, vários outros discípulos morreram crucificados, foram jogados aos leões, e muitos deles morreram sorrindo. Então, será que o Mestre Jesus era mais fraco do que os discípulos? Não. Sabe por que Deus sentiu essa angústia, essa dor, que o fez fazer essa oração de falar para Deus que, se possível, apartar dele esse cálice? É porque Jesus sabia que naquele momento da crucificação, ele estaria separado do Pai. Ele estaria só, para poder levar sobre ele as nossas dores, os nossos pecados. Jesus estaria por um espaço de tempo, sozinho, isolado. Ele não estaria mais em unidade com o Pai. E é por isso que Deus fez essa oração tão pesada. Marcos 15, que já é Jesus crucificado, deixa isso bem claro, que Jesus fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento Jesus estava só. Naquele momento Jesus não estava mais, por um momento, claro, por um espaço de tempo, mas Jesus ali estava apartado do Pai. Não estava mais em unidade, ele estava isolado. Cara, Deus é nós. Escreve isso no teu coração, anota isso no seu caderno, no seu celular, em qualquer lugar. Deus é nós. A própria natureza de Deus revela essa natureza de estar junto, essa natureza de viver o plural, de viver em comunidade, de viver em família. O próprio Deus é nós, o próprio Deus é plural, o próprio Deus é família, o próprio Deus é comunidade. Então, o primeiro ponto é: Deus é nós. Mas o segundo ponto, eu quero falar para você também, que o homem é nós. O homem é nós. Por quê? Gênesis 1, 27, acompanha aí comigo. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Esse homem, essa palavra homem, no original é Adão. Adão macho e Adão fêmea. Lá no final fala: homem e mulher os criou. Deus criou Adão já como um ser plural. Deus não criou Adão como um ser único. Algumas versões, é interessante que algumas versões falam assim que Deus criou a humanidade à sua imagem. Algumas versões da Bíblia vai trazer a tradução assim: a humanidade à sua imagem. Então, quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão macho e Adão fêmea, Deus criou ali a humanidade. Então, Deus já criou um homem plural. É por isso que eu te digo: o homem é nós. É nós, mano, é nós. Por quê? Porque Deus não nos fez para vivermos de forma isolada. Cara, isso tem falado muito no meu coração nos últimos dias, principalmente nos tempos que nós vivemos. Deus não nos fez para vivermos de forma isolada. E o que eu quero te falar é o seguinte: quem é a imagem de Deus? O texto Gênesis 1, 27 fala que Deus criou o homem, ou seja, a humanidade, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Quem é a imagem de Deus? É Adão sozinho? Adão um homem único? Não. A imagem de Deus é Adão plural. É Adão humanidade, é Adão macho e Adão fêmea. Entenda uma coisa: eu só posso refletir Deus quando eu sou um ser plural.
Quando eu penso em mim, somente em mim, de forma egoísta, eu não posso refletir a imagem de Deus. Por quê? Porque a gente viu que o próprio Deus é plural. O próprio Deus é nós. E Deus fez o homem plural. O homem é nós também. Então não tem como eu refletir a imagem do Deus plural que me criou sendo um homem isolado. É impossível. Eu só posso refletir a imagem de Deus sendo um homem coletivo, um homem comunidade, um homem família. E é interessante que é por isso que, mais uma vez eu repito, para conhecer Deus, eu preciso da porção de Deus que está na sua vida. Assim como você precisa da porção de Deus que está na minha vida. E todos nós precisamos da porção de Deus que está na vida de cada um. Por quê? Porque nós só revelamos a face de Deus, nós só revelamos a imagem de Deus quando nós estamos juntos. Quando nós estamos conectados, quando nós somos comunidade, somos família. É impossível eu revelar a imagem de Deus sendo isolado, sendo egoísta, pensando somente em mim. Não tem como, é impossível. Então o primeiro ponto qual é? Deus é nós, Deus é plural, Deus é comunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Sempre foi assim. Deus não foi criado, Ele sempre existiu. Então Deus sempre foi assim. E segundo ponto, o homem é nós. Por quê? Porque um ser plural criou outro homem plural. Um ser plural, Deus, comunidade, criou um homem plural, Adão. Adão macho e Adão fêmea. Cara, isso é poderoso demais. Isso é muito forte. E o terceiro ponto aqui. Jesus veio aqui na terra para restaurar o nós que foi perdido na queda. Que foi perdido lá quando Adão e Eva caíram no Éden. Por quê? Considere comigo. Considerando que Deus é nós, considerando que o homem é nós, fica bem claro, queridos, que no Éden não existia o meu, não existia o eu. No Éden tudo era nosso e tudo era nós. O Éden simboliza essa pluralidade de Deus. Cara, isso é forte. No Éden tudo era conjugado no plural. Porque quem habitava no Éden era um ser plural. Era impossível no Éden ser conjugado a primeira pessoa do singular. No Éden era sempre a primeira pessoa no plural. É nós, é nosso. Nunca eu e nunca meu. E só que aí o que acontece? Capítulo 3 de Gênesis, a serpente entra na história. E quando a serpente entra na história, ela ensinou o homem a ser egoísta. Ela ensinou o homem a pensar nele próprio sozinho. Ela ensinou o homem a pensar o que ele ganharia comendo do fruto proibido. O homem deixou de pensar na coletividade para pensar em si próprio. Isso é interessante porque você já reparou que é somente após a queda que Eva ganha o nome de Eva, que a mulher ganhou o nome? Até então era só Adão, aquilo que estava lá no texto no início que a gente leu, Adão macho e Adão fêmea. Foi após a queda que o Adão fêmea ganhou o nome de Eva. Por quê? Porque eles deixaram de ser um só. O ser que era coletivo agora se tornou um ser individual. E como ser individual, eu preciso colocar um nome nesse ser individual para poder diferenciar um do outro, porque agora eles não são mais uma só carne, agora eles não são um só, agora eles não são um ser plural, agora eles são indivíduos. E o que significa indivíduo? Aquele que não se divide. Indivíduo é aquele que não se divide. Eles eram o plural, eles eram uma comunidade, uma família, um só ser, um homem, a humanidade inteira. Adão macho e Adão fêmea, mas após a queda, separou Adão e separou Eva. Eva se tornou um ser individual, Adão se tornou um ser individual. É interessante que foi, como eu disse, foi após a queda que Eva ganhou o nome, mas o que eu creio, e Deus tem falado muito ao meu coração,
e eu creio muito que está falando ao seu coração também, é que Deus quer nos devolver essa mentalidade original. Qual é? Colocar novamente em nosso coração, na nossa boca, o nós, o nosso. Cara, nós precisamos parar de viver a nossa vida pensando cada um em si mesmo. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para você pensar somente em você. Não foi para eu pensar somente em mim que Deus nos fez, cara. Deus nos fez para vivermos essa comunidade, essa unidade, essa união, todos juntos, permanecendo, prevalecendo, vencendo, conquistando por meio de Cristo Jesus. Foi por isso que Ele nos fez, foi para vivermos na coletividade, nessa unidade, nunca para vivermos de forma isolada. Cara, isso é muito forte, isso é poderoso. É interessante que Cristo é um ser coletivo. Por quê? Porque Ele é composto pelo cabeça, que é Jesus, e pelo corpo, que é a igreja. Cara, até mesmo para você ser igreja, não tem como você ser igreja sozinho. Até mesmo para você ser parte de algo maior do que você mesmo, não tem como você ser isso sozinho. Você só pode através do corpo. E o corpo só é corpo quando todos os membros estão juntos. Você consegue perceber o poder que há na unidade? É impossível você ser membro do corpo sozinho, porque o membro sozinho ele é descartado. O membro, se ele não está ligado ao corpo, ele é descartado, o membro é jogado fora, ele não serve para mais nada. Mas para você ser contado, para você ser considerado nesse ser coletivo, nesse algo maior que é a igreja de Jesus, você precisa ser um membro que faz parte de um corpo que está ligado ao cabeça, que é Jesus. Você consegue ver que está tudo conectado, que está tudo envolvido, está tudo entrelaçado. Deus nos fez para viver assim, essa conexão, essa pluralidade. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui Aí depois tu faz uns cortezinhos lá. É por isso que ele fala que onde estiverem 2 ou 3, ali ele estará. Por quê? Porque, cara, 2 ou 3 fala de pluralidade, fala de comunidade, fala de pessoas juntas, fala de união. E quando existe essa união do corpo, o cabeça faz parte. Quando existe a união de todos os membros do corpo, o cabeça está ali. E o cabeça conduz, o cabeça guia, o cabeça leva, o cabeça levanta. Mas para isso eu preciso estar junto com você. Para isso você precisa estar junto comigo. Para isso nós precisamos estar fazendo parte dessa mesma comunidade. É por isso que ele fala que, mesmo quando você está orando sozinho, lembra da oração do Pai Nosso? Jesus fala que você tem que entrar no seu quarto, no secreto, sozinho, entre aspas, você vai entender por quê. Mas você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta, o Pai vai estar ali já te esperando. Mas todas as palavras que Jesus nos ensina a declarar é no plural, você percebeu? Pai Nosso. Cara, mas como assim? Eu estou sozinho no quarto, como que eu vou falar nós? É porque você não é um ser individual. Deus não te fez assim, Deus te fez plural. Por isso a oração é sempre no plural, mesmo você estando sozinho dentro do quarto. É Pai Nosso. O pão também é nosso. O pecado também é nosso. Sabe o que isso fala? Fala que quando eu entendo que o pecado é nosso, eu não aponto o dedo para o irmãozinho quando ele cai, porque eu entendo que o pecado dele é pecado meu também. Quando eu entendo que o pecado é nosso, eu entendo que eu devo me esforçar, e talvez eu nem diria esforçar, mas eu devo caminhar sempre levantando aqueles que estão do meu lado e sendo levantados por eles também, porque a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas se cair, Deus levanta. Se cair, o seu irmão do seu lado vai levantar. Mas isso só vai acontecer quando você anda em comunidade. Isso nunca vai acontecer quando você está só. Quando você está só, se você cai, você vai ficar no chão. E se você não tiver forças para levantar ali, você vai permanecer. Mas quando você vive comunidade, quando você vive o plural de Deus, quando você cair, o outro te levanta.
Quando o outro cair, você vai levantá-lo. Cara, e há poder nessa unidade de Deus. Há poder em nós não andarmos sozinhos. Queridos, eu quero dizer para você, eu quero declarar na sua vida que você, a partir de hoje, se você está vivendo essa realidade, você nunca mais vai andar sozinho. Em nome de Jesus, você vai se conectar com alguém. Você vai se conectar com o corpo. Você que é membro vai se conectar com esse corpo e você nunca mais vai estar sozinho. É por isso que Paulo, cara, tem alguns textos das cartas que Paulo escreveu que me chamam muita atenção. Porque Paulo várias vezes, Paulo fala que tudo o que somos, nós somos em Cristo Jesus. Nós fomos ressuscitados em Cristo. Nossa vitória está em Cristo. Somos munidos de uma armadura que está em Cristo. Tudo o que você é em Cristo. Por quê? Porque nós não somos nada sozinhos. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, para que nós possamos entender, tanto eu quanto você, que nós não nascemos, nós não fomos criados para vivermos sós. Nós somos seres plurais, seres coletivos. Tudo o que você é em Cristo Jesus. É nessa unidade, é nessa união de um Deus coletivo com um homem coletivo que há o poder. É ali que Deus derrama a sua vida, é ali que Deus derrama a sua bênção para sempre. Jesus veio a essa terra, ele veio como homem, 100% homem, para nos ensinar isso, a ensinarmos a sermos Cristo. Tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Paulo Borges, que ele fala o seguinte, ele fala que Jesus é aquele que nunca comeu um pão inteiro sozinho, porque ele sempre dividia. Pode ver na sua Bíblia, toda vez que fala que Jesus está se alimentando, toda vez que fala que Jesus está com pão, ele sempre reparte. A preocupação de Jesus nunca é com ele próprio somente. A preocupação de Jesus é sempre com todos aqueles que estão ao seu redor. Jesus veio na terra para nos ensinar a sermos Cristo, a sermos como ele, a sermos pessoas plurais. E é interessante que a gente sempre fala que Jesus vivia o sobrenatural aqui na terra, né? Mas não. Eu comecei a entender que, na verdade, Jesus vivia o natural. Nós é que somos estragados. Jesus veio nos ensinar como que é ser humano de verdade, aquilo que Deus criou lá no Éden. Jesus veio nos ensinar como que é ser esse homem, a imagem e a semelhança de Deus. E isso é um ser plural, como nós já vimos durante a palavra inteira. Então, Jesus veio na terra para nos ensinar a sermos Cristo, para nos ensinar a caminharmos em comunidade. Então, Jesus vivia o natural. Nós aqui estamos vivendo algo diferente daquilo que fomos criados para ser. Mas eu declaro na minha e na sua vida, em nome de Jesus, que nós, a partir de hoje, nós vamos viver o natural que Jesus nos fez. Nós vamos ter a nossa mentalidade renovada, a nossa mente renovada, para que Jesus coloque em nós aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele desejou lá na criação. Vivermos essa pluralidade de Deus aqui na terra. E Colossenses 1:27, uma frase que nós repetimos quase que diariamente: Cristo em nós, a esperança da glória. Cara, nós vivemos uns dias turbulentos, isso é verdade, com tudo que está acontecendo, é verdade sim, mas é Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Não é Cristo em mim e nem Cristo em você, é Cristo na pluralidade. É ali que há a esperança da glória, é ali que há a esperança para esse mundo caído, é ali que há a esperança para nós declararmos e proclamarmos o reino de Deus aqui na terra. É na pluralidade, não é no ser individual, é em sermos juntos, eu e você, todos nós caminharmos em união, em unidade, todos juntos, membros, corpo, igreja, com cabeça que é Cristo Jesus. Cara, isso é muito forte. Eu estou aqui, eu não tenho cabelo aqui não, mas se eu tivesse, cara, estaria tudo arrepiado aqui, porque Deus tem falado muito no meu coração esses dias. E eu não sei se você, eu já fiz isso várias vezes, eu não sei se você já
brincou, já conversou com seus amigos, talvez, algo no sentido de você falar, quando eu chegar no céu, além de Jesus, com quem que eu vou passar, 1000 anos conversando? Talvez eu converse com Daniel, porque Daniel foi lá na cova dos leões e tal, sei lá, quero saber como é que era viver isso, eu quero saber como é que era Moisés viver face a face com Deus, se encontrar com Deus, mas talvez, e eu quero te dizer, só talvez, não tenho certeza, mas talvez, quando você chegar no céu, antes mesmo de você correr para falar com esse povo poderoso, que eu sou muito fã, talvez eles vão correr para falar com você. Sabe por quê? Porque você sabe o que é melhor do que Cristo ao nosso lado, você sabe o que é melhor do que Deus caminhando com a gente, você sabe o que é melhor do que Deus aparecendo para você, é Deus vivendo em você. A crucificação, a cruz de Jesus também fez isso em nós e por nós. Ele foi, mas ele não foi simplesmente para ele foi para que o Espírito Santo viesse. Deus Filho foi, mas Deus Espírito veio para viver em nós. Jesus caminhava com os discípulos lado a lado. Deus caminhava com os discípulos lado a lado, mas agora Deus caminha comigo, dentro de mim, cara. Deus caminha em você, dentro de você. Mais poderoso do que caminhar com Jesus é você ser Cristo aqui na terra e Deus caminhando dentro de você. Sabe, quando você chegar agora nos lugares, você não precisa mais chamar uma pessoa para apresentar. Não, vamos lá na minha igreja, deixa eu te apresentar Jesus. Vou te apresentar, tem um pastor ali fere, nada contra os pastores, eu amo todos eles, são homens de Deus, poderosos em Deus. Mas Jesus vive em você, Deus vive em você, e é através de você que também as pessoas vão conhecer Deus verdadeiramente. Porque Deus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Jesus conquistou isso na cruz para nós, para que eu e você pudéssemos caminhar passo a passo nessa pluralidade de Deus com o Espírito Santo morando dentro de nós. Precisamos, queridos, urgentemente mudar essa nossa mentalidade terrena e caída de um ser egoísta, de pensar eu, meu, sou eu, é tudo meu, para pensar é nós, mano, sabe? Eu, como um bom corintiano, conheço muito bem essa frase, é nós, mano, é nós, não é meu, é nosso, não sou eu, somos nós. Há poder na unidade, há poder na pluralidade. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Você sabia que a maioria dos divórcios, quase todos os divórcios, acontecem porque o marido ou a esposa, ou os dois juntos, começam a pensar de forma isolada, eles começam a pensar neles mesmos e não no próximo. Cara, quando Deus nos ensinou esse privilégio do casamento, era para vivermos deixará pai e mãe, e se tornará uma só carne com a sua esposa. Sabe, mas os divórcios acontecem porque o marido começa a pensar somente nele. Essa esposa, essa mulher não faz o que eu quero, não faz como eu quero, não faz a hora que eu quero. Ou a esposa, esse marido não faz o que eu quero, não faz da forma que eu quero, não faz o que eu mando, não faz... Cara, não foi para isso que Deus nos fez. Casamento são dois indivíduos que passaram a ser um só. É viver novamente o Éden. Dois indivíduos que mesmo parecendo ser indivíduos, mas eles eram um só. Adão, antes da queda, era Adão macho e Adão fêmea. A humanidade estava toda ali. E cara, no casamento é a mesma coisa. Nós somos uma só carne. Eu com a minha esposa somos uma só carne. Eu não posso estar feliz enquanto ela está triste. Ela não pode estar feliz enquanto eu estou triste. Ou todos nós estamos felizes ou todos nós estamos tristes. Por quê? Porque é uma só carne. Deus nos fez para sermos nós. Romanos 12:15 fala que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Por quê? Porque, cara, não tem como eu estar alegre enquanto todos estão tristes. Da mesma forma, não tem como todos estarem alegres enquanto eu estou triste. Quando há alegria, eu devo me alegrar. Quando todos estão alegres, todos
devem ficar alegres. Quando outros estão tristes, todos devem ficar tristes. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Por quê? Porque nós somos esses seres plurais que Deus fez. Você consegue entender que Deus não nos fez para vivermos de forma isolada? Deus não nos fez para sermos, individuais. Deus nos fez de forma coletiva. E para finalizar, eu quero trazer mais um exemplo aqui. Às vezes nós queremos ser como Jacó. Você lembra? Jacó, até mesmo ao nascer, ele queria sempre estar à frente. Até mesmo ao nascer, ele saiu puxando o calcanhar do seu irmão. Jacó sempre corria atrás dele mesmo, das coisas para ele mesmo. Ele queria a bênção para ele, ele queria ser abençoado. Ele queria a bênção da primogenitura para ele. Ele queria ser abençoado, tudo era ele, tudo era um só, tudo era Jacó para cá, Jacó para lá, cara. Mas Deus demonstrou bem claro para Jacó que não era assim. E até mesmo quando Jacó encontrou o anjo, o que Jacó queria? Você só sai daqui quando você me abençoar. E sabe o que Deus fez? Deus mostrou para Jacó que ser sozinho não é a verdade, não é a realidade que Deus quer para nós. E Jacó deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Ou seja, não é mais só Jacó, é toda uma nação. É toda uma nação em Israel. Em Israel existe toda uma nação. Deus estava mostrando para Jacó que ele deveria parar de pensar em si próprio e passar a pensar na coletividade. Deus quer fazer isso de nós, queridos. Nós temos vivido muito, talvez, uma igreja Jacó, mas Deus quer fazer em nós e através de nós uma igreja Israel, nação santa, nação eleita, uma nação. Deus vai levar, Deus escolheu para si uma nação e não um indivíduo. Deus, a noiva de Jesus é uma igreja, mas só é igreja no plural, não existe igreja no individual. Por isso, nessa noite, eu creio que Deus quer falar e tem falado isso ao nosso coração, para nós pararmos de vivermos individualmente e começarmos a viver o nós de Deus, começarmos a viver essa pluralidade de Deus aqui na terra, aquilo que desde sempre Deus foi. Deus sempre foi nós e Deus sempre será nós. Deus criou o homem como nós e Deus quer restaurar em nós. Ele, através de Jesus, Ele restaurou e quer continuar restaurando em mim e em você o plural, o nós. É nós, mano, é nós. E eu quero encerrar nessa noite orando por você. Eu queria te pedir que você fechasse os seus olhos e com fé, não sei se você está aí com a sua família, se você está vendo sozinho, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu quero declarar que nesse momento Deus está derramando, está tirando primeiramente essa mentalidade caída de um ser individual e colocando em você essa mentalidade de um ser plural. É nós, mano. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, é sempre em nós. O Senhor nos fez para vivermos de forma coletiva. O Senhor não nos fez para vivermos de forma individual, egoísta, pensando cada um em si mesmo. O Senhor nos fez para vivermos de forma unida. É quando estamos juntos, é ali que o Senhor derrama a sua bênção e a sua vida para sempre. Por isso, Pai, gera em nós. Tua palavra fala que tanto querer quanto realizar vem de Ti. Por isso eu oro nessa noite para que o Senhor gere em nós o desejo, o anseio de sermos plurais. Gera em nós, Pai, essa verdade de que nós só somos igreja quando todos os membros estão juntos. Não existe igreja individual, só existe igreja no plural. Faz isso em nós, Pai, gera isso em nosso coração. Gera em nós a certeza de que nós estamos caminhando passo a passo como igreja, guiados pelo cabeça que é Jesus. Gera isso em nós, gera, Pai, em nós uma nação, uma geração como Israel. Nos faça deixarmos de ser Jacó, pensando na bênção para si, para si, para si. E nos faça uma geração Israel, que pense no coletivo, que é uma nação inteira. O Senhor irá buscar uma nação. O Senhor escolheu para si uma nação,
não foi um indivíduo. Por isso, Pai, nós oramos para que o Senhor gere isso em nós, gere isso através de nós. Nós cremos que o mundo nunca mais será o mesmo quando a igreja entender o poder que há na unidade, o poder que há na pluralidade, o poder que há no nós, o poder que há quando nós deixamos de ser eu, quando tudo deixa de ser meu e passa a ser nós e passa a ser nosso. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor fará grandes coisas a partir de hoje, grandes coisas no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém.